Fuga para o pódio com o descanso em Cristo. Do abismo ao paraíso com o descanso em Cristo. Como nos comportarmos diante de um mundo que oferece tremendas aflições? Pessoas se deprimem, eu e você caímos em desânimo diante de muitas tarefas, de tentações. Às vezes caímos em pecado e nos sentimos completamente perdidos, abandonados, longe de Deus. É aí que nós encontramos o verdadeiro descanso em Cristo. É quando Deus abre as portas dos céus e transforma a nossa forma de ver o mundo numa forma maior, mais ampla, mais e além. Da fuga para o pódio, para o alto, não há como fugir de Deus, porque Ele está lá no nosso caminho, nos colocando para cima e para o alto e além. Veja a história de Elias, um profeta poderoso. Ele havia derrubado os altares de Baal, estava exterminando com a idolatria no povo de Israel e agora estava sendo perseguido. Ele tinha matado 450 profetas, junto com o povo, os profetas de Baal. Aqueles ídolos haviam sido quebrados e o povo estava adorando e conclamando o Deus dos céus. Se é Deus que querem seguir, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo agora que enquanto não sabia se posicionar, agora clamava: é o Senhor, o Deus dos exércitos, o nosso Deus. E o teu Deus? Onde está a tua confiança na hora da amargura, na hora do poço, do abismo? Lembre-se, o descanso em Cristo nos coloca do abismo ao pódio. Elias estava exausto. Malvada da rainha havia prometido acabar com a vida dele ainda naquele dia. Jezabel, a pior, a perversa, o símbolo do pecado na Bíblia. Uma rainha muito má, de um rei pior de todos, Acabe. Agora estava perseguindo aquele profeta. Era o único que sobrava e Deus tinha dito: não, você não é o único, ainda existem outros. Mas não estavam à vista. Ele se sentia sozinho e estava também muito triste, porque em vez de enfrentar a situação, ele se escondeu, foi para longe, exausto, escondido numa caverna. Ali estava ele, completamente sem forças. Não conseguia prosseguir. Hábitos destrutivos nos colocam na mesma posição. Condescendência com o pecado também nos tornam destruídos por dentro. Queremos fazer o bom, mas é como a Paulo disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não quero, mas o mal está sempre diante de mim. O mal que eu não quero é esse que eu faço. Mas Cristo nos dá o descanso em Cristo. Não podemos esquecer que estamos amparados, não estamos numa luta sozinhos. Olha que trechos maravilhosos estão registrados em 1 Reis, no capítulo 19, e passo a ler alguns trechos do capítulo 18 e do 19. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Lembra da história de ontem? Eu vi e entende com você diariamente, para você curtir, compartilhar, seguir a programação. Mas não se esqueça dos episódios anteriores, eles constroem um crescente. E vamos subindo quando Elias estava ali e tinha acabado de provar que o Deus verdadeiro consumiu o sacrifício. Enquanto os 450 profetas de Baal se cortavam, lanceteavam, sangravam, gritavam, esperneavam, e o Deus deles não existe. E Elias ainda gracejava: falem mais alto, de repente o Deus de vocês está dormindo ou muito ocupado, não consegue ouvi-los, quem sabe ele tem problemas de audição. E agora o povo estava decidido em segui-lo, mas a rainha também estava decidida em segui-lo, com a intenção de acabar com ele. Ele então vai e se esconde. Elias, capítulo 19, verso 3 de 1 Reis. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ah, aquele homem que havia vencido todo tipo de perseguição. Ele se achava o único. Ele entendia estar sozinho nessa luta. Enfrentou 450 profetas, o povo inteiro. E ele tinha levado a melhor. Mas diante de uma mulher, de uma rainha perversa, ele fraqueja e foge. E orou e pediu a morte, diz no verso 3. Elias teve medo, fugiu para salvar a vida e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Vê, eu também peco, eu também fugi da rainha, eu estou aqui agora só, enfrentando a situação sozinho. Bom, eu lembro muito bem que Pedro
estava olhando para Jesus e viu que o mar estava bravo e Jesus andando por sobre as águas. Se és tu, Senhor, dize-me para que eu vá ter contigo. E Jesus disse, vem. E ele olha para Jesus, desce do barco e anda sobre as águas. Jesus caminha para Pedro, Pedro caminha para Jesus. A embarcação se engrou no mar e Jesus caminhava muito por sobre o mar e ambos seguiam para juntos estarem. Mas Pedro para por um momento de olhar para Jesus e olha para si mesmo, olha para o mar turbulento, o vendaval, e as ondas o engolem. Ele estava agora sussurrando, estava por morrer afogado. Senhor, socorre-me, diz ele. Olha de novo para Jesus. E então Jesus diz, ó homem de pouca fé, e toma pela mão, ele o levanta. Agora, você está numa tempestade, a tua vida está te agitando, são ventos, são ondas. A depressão está pegando, o cansaço, a exaustão. O descanso emocional não é encontrado, o descanso físico, quanta luta. Agora precisamos olhar para Jesus, porque é Ele quem nos dá o descanso em Cristo. Nós precisamos olhar para a fonte da vida, a fonte da transformação, aquele que morreu para nos transformar e para nos salvar. Então, quando Pedro olha novamente para Jesus, Jesus o toma pela mão. Você também tem que olhar para Jesus. Quando desviamos o nosso olhar de Jesus, fatalmente sossobramos, caímos, afundamos. Ali estava Elias, escondido, completamente desarvorado. De repente, um anjo tocou nele e disse, está lá no verso 5 do capítulo 19 de 1 Reis, levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O cansaço era grande. Ele tinha comido o pão dos anjos. Ali estava um anjo que tinha feito um pão sobre brasas. Me enche a boca d'água. Acho que vou fazer um pão daqui a pouco, só para matar a vontade. Eu não vou fazer nas brasas, porque não sei. Mas ali estava o anjo servindo, os céus trazendo do alimento. Bem, ali estava então a situação. Ele estava colocado diante da dificuldade, mas alimentado por anjos. O anjo do Senhor voltou, porque tinha dormido, tocou nele, chacoalhou ele. Você precisa ser chacoalhado pelo anjo do Senhor para saber que Deus não esqueceu de você, que Deus está junto de você, que Ele está te socorrendo, estendendo a mão para te levantar das profundezas. O anjo tocou nele novamente. Olha só, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Não fique parado aí. Você tem mais do que fazer do que ficar se lamentando e chorando e se escondendo dos maus. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Um homem que estava desmaiado, sem forças, deprimido, pedindo a morte, agora encontra forças em Deus, numa missão, olhando para o alto, olhando para o Deus, ele vai ao pódio. Mas será que Elias vai superar as dificuldades da vida? A história é linda e não para por aqui. Veja o que acontece agora em 1 Reis, registrado em 1 Reis, capítulo 19, versos 15 e 16. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Ele já estava velhinho, sobe calvo. Agora estava ali ele enfrentando as cãs, cansado, exausto, tendo vencido todas as situações, fortalecido por Deus, mas a idade chegava. E agora, o que esperava ele, senão o que ele mesmo havia pedido? A morte. Mas Deus tinha um outro plano para ele. Você tem ainda tarefas a cumprir, vá lá, unja reis, proclame a mensagem e traga ainda um outro profeta para suceder você. A tua missão não termina aqui. Eu tenho mais para você. Eu tenho algo maior para você. Olha que coisa linda que Deus reservou para esse grande profeta. 2 Reis, capítulo 2, versos 11 a 14. De repente,
Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou a própria veste, rasgou ao meio, e depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, Senhor, o Deus de Israel? Onde está agora o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Elias é levado, trasladado vivo aos céus num redemoinho, numa carruagem de fogo. E agora o manto ali havia sido derrubado conforme a promessa. E Eliseu não espera, ele toma posse da bênção. Ele pega o manto e sai abrindo rios. O manto, a roupa de um profeta, traduz poder. Será isso mesmo? Ou será que isso é misticismo, é inculcação, é maquinação, são ideias meio que místicas? Eliseu abriu o rio com o manto. Mas qual foi o destino de Elias? Esteve ele nos céus. Está ele nos céus. Lucas capítulo 8, verso 45 e 47. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: filha, a sua fé curou, vai em paz. Mulher imunda! Aquela mulher menstruava direto, ela não tinha como parar o sangramento há anos, tinha gastado toda essa fortuna com médicos e procurava sair da imundície, porque o sangramento considerava na época a mulher como impura, e ela era também o símbolo do pecado, ela tinha que estar afastada do povo, do marido, da família, até aposentos eram diferentes, mas aquela mulher estava constantemente naquele símbolo do pecado, liberta agora por Jesus. Ela tocou em Jesus, tocou na veste de Jesus. Perceba, de mim saiu virtude, disse Jesus, porque a fé é que transmove montanhas. João capítulo 14, versos 12 a 14. Vamos evoluindo nesse pensamento. Olha só, João 14, 12 a 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em nome do Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É a promessa de Jesus. Ele orou por mim, orou por vocês. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vocês farão coisas maiores do que essas. Se a minha roupa teve poder, a de vocês, coisas maiores. Se o manto de Elias abriu rios, você vai fazer coisas maiores. E ele diz, você vai dizer esse monte, passa daqui para colar, e esse monte vai cair no mar. Então o poder que Deus está nos prometendo é o poder que eu reclamo agora. Vamos orar. Senhor Deus, peço que nos unja com esse poder do Santo Espírito, com o teu poder, cumprindo a tua promessa, que nossos filhos tenham visões e que eu e os velhos, as pessoas possam ter sonhos, mas sonhos que se realizem. Poder que emane para proclamar o Evangelho, para dizer da tua palavra com perfeição, sem ter do que se envergonhar, mas pregando a tua palavra. Unja cada um aqui, Senhor, para que seja empoderado com o poder do Deus eterno, para que eles possam ter o mar aberto, os rios serem atravessados em seco, e que a sua vida, possa transbordar de bênçãos. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. A bênção que você está recebendo do Vem Entende de Deus para você é para você curtir, compartilhar, seguir, dar bênçãos para os outros. Multiplica essas bênçãos. Mas veja, Jesus diz que você vai fazer mais e melhor, até mesmo do que ele. Olha o que acontece lá em Atos dos Apóstolos. Aliás, vamos ler primeiro Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8.
Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8. Leia a partir do verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente em boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Senhor, livra-me disso, aperfeiçoa a minha fé, porque estava ali um centurião. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O filho estava enfermo e ele procurava a cura. E Deus pergunta, Jesus pergunta, você tem fé? Tenho, Senhor, mas ajuda-me na falta de fé. Eu tenho fé, mas a minha oração precisa ser fortalecida por mais fé, por não instabilidades, mas pela confiança firme e segura que Paulo proclama. Tiago, capítulo 1, versos 6 e 8, nos mostra, é o irmão de Jesus, nos mostrando como conseguir o poder de Jesus. Se o manto de Elias traduziu o poder a Eliseu, mostrou ao povo que ele era ungido do Senhor, porque Elias havia ungido Eliseu. Agora o manto de Jesus está sobre você, a oração dele foi por você, o poder dos céus estão para vocês, anjos estão servindo pão e água, e você vai caminhar 40 dias e 40 noites, assim como o povo de Israel caminhou por 40 anos. O 40 na Bíblia simboliza a vitória do povo por um mar de dificuldades. Você está no mar de dificuldades, está no abismo. Lembre-se, o teu lugar é seguir para Deus, é o pódio, e o Deus está nas alturas e você segue para o alto. Atos capítulo 5, 12 a 16, terminamos aqui o nosso programa. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levantava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E todos eram curados. A sombra de Pedro curava, o manto de Elias, o manto de Jesus. A promessa é para você. Você não precisa ficar no calabouço. O teu lugar é no pódio. O de Jesus foi na cruz. Se a cruz era para mim, Jesus subiu nela. Agora, o céu é o limite. Você é o alvo de todo o céu. Anjos, Jesus, Deus, o Espírito Santo, todos estão à sua disposição. As forças do céu para você. Para quê? Para você multiplicar as bênçãos, para você ser embaixador dos céus, para você ser o representante de Deus na terra, sacerdócio eleito, força de Deus contra o mal nesse mundo. Que Deus te abençoe e faça de você essa força, com fé, sem duvidar. Você é o poder de Deus manifesto na terra. Que Deus te abençoe, faça multiplicar a tua luz. Curta, compartilhe, siga. Amanhã vem, entende, todos os dias com você, com a bênção de Deus, com a palavra inspirada para multiplicar o pão na terra. Que Deus te abençoe.